irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade, na qual estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Jovens, que tem por título Sofonias, o dia do juízo está chegando. O tema da nossa lição é Vigilância, Justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, revista comentada pelo pastor Israel Trota. O texto do dia diz: Buscar o Senhor, vós todos os moços da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2, versículo 3. A síntese diz: a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Então, veremos na lição que há vários dias do Senhor, e cada dia do Senhor se cumpriu cabalmente, conforme anunciado pelos profetas, e também haverá um dia do Senhor para toda a terra. Então, a profecia de Sofonias vai nos dar esse norte, nessa direção, essa compreensão de que um dia também Deus vai intervir, no curso da história de toda a terra. Então, toda a terra haverá de passar pelo dia do Senhor também. O texto bíblico se encontra em Sofonias, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cuso, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. O objetivo da nossa lição é explicar o contexto histórico e a mensagem principal do livro de Sofonias, comentar o significado do dia do Senhor e exortar sobre a necessidade constante da vigilância para nos mantermos preparados para o encontro com Cristo. Então, o mesmo aviso, a mesma importância ali desse aviso que se dava nos dias de Sofonias para Judá, para as nações, também devemos ter essa importância nos dias de hoje, pois o dia do Senhor também está próximo. A introdução diz o seguinte: o livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas. Por causa disso, o dia do Senhor se aproximava. Então vemos que o reino do norte já havia sido levado ao cativeiro, e agora essa profecia se voltava para o reino do sul, para Judá, que também não desviou-se dos caminhos errados ali da sua irmã, do reino do norte, pois praticava atos semelhantes, praticava idolatria, injustiça, maldade. E tudo isso ia ser visitado, porque a medida da injustiça deles já tinha alcançado o limite. E Deus ia então aplicar o seu juízo sobre também Judá. Talvez eles pensassem assim: não, o reino do norte sucumbiu porque lá não havia o templo, não havia o culto verdadeiro. Porém, mesmo eles tendo o templo, mesmo tendo ali a cidade santa que era Jerusalém, Deus não ia poupar. Então isso não seria defesa para eles, não seria algo que eles poderiam se esconder por trás do templo, por trás da cidade santa. Deus ia aplicar a sua justiça porque Deus é justo. Este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente contém a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. Então esse é mais ou menos o período que estaremos estudando, dos reis. No caso, Manassés, Sofonias nasce no período de Manassés, então ele passa aqui, cresce durante Manassés, durante o reinado de Manassés, de Amon, e essa profecia nos dias de Josias. Então veremos que estamos aqui quase na reta final do Reino do Sul. E Deus é fiel, zela pela sua palavra. Deus dá a oportunidade, Deus avisa, mas se o homem não quer, não se converte, ele acaba sofrendo a consequência dos seus próprios atos. Pois a Bíblia diz: não erreis, pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele se fará. Então, da mesma forma que aconteceu no Reino do Norte, agora estaria acontecendo também no Reino do Sul e nas nações vizinhas. E a profecia também ela nos aponta para um dia do Senhor escatológico, ou seja, no final de todas as coisas também Deus julgará toda a terra, todas as nações da terra. O primeiro tópico vai falar sobre o profeta Sofonias. Ele
profetiza entre, né, Naum, depois de Naum e antes de Abacuque. Sua vida. Sofonias significa o seu esconde. Ele nasceu durante o reinado de Manassés. Né? Manassés, filho do rei piedoso, daquele rei justo que foi Ezequias. Porém, Manassés foi um rei completamente avesso, né? Mau. Ele foi idólatra e praticou muitas maldades. Uma época marcada pelo derramamento de muito sangue inocente. Então, em 2 Reis 21:16, na nova versão transformadora, diz: além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles de uma extremidade à outra. Provável que seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu, visto que foi escondido pelo Senhor das maldades do rei, enquanto Isaías, segundo a tradição, morreu durante este reinado ímpio. Sofonias nasceu e posteriormente começou a desenvolver seu ministério. Então também ele é posterior a Isaías. Nesses dias, né, do rei Manassés, houve muito derramamento de sangue. Muitos profetas foram mortos, inclusive, conforme a tradição, Isaías. Então Isaías, que era amigo de Ezequias, do pai de Manassés, porém no reinado de Manassés, a tradição indica que ele foi morto ali e cerrado no meio, e confirmando até o que lemos, né, sobre os profetas lá em Hebreus. Em Hebreus 11:37 vai dizer o seguinte: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Né? Então aqueles heróis da fé, os profetas, sofreram tudo isso, né? Cerrados. Né? Então, quem sabe aqui já também faz a alusão, né, ao que a tradição diz sobre Isaías. Né? Não está na Bíblia, mas a tradição vai dizer que Isaías foi morto, cerrado no meio da sua vida. É o único desses profetas menores que possuía o sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias. Então, quando vamos ver a sua genealogia, né, vai retroceder 4 gerações. Estudamos alguns profetas nesse trimestre, de que alguns nem citavam o nome de seus pais. Né, e isso se refere à condição de que a sua família não era importante, não tinha visibilidade. Outros já citavam, né, como Jonas, né, filho de Amitai, já citava o nome de seus pais. Agora em Sofonias vemos uma diferença, né, ele cita até a 4ª geração, né, então ele retrocede até a 4ª geração e demonstra que ele é parente do rei Ezequias. Então os dias que Sofonias vai profetizar, quem estava no trono era Josias, então possivelmente seu primo distante. Alguns estudiosos chegaram a propor que a reforma religiosa do jovem rei Josias iniciou-se por influência de Sofonias. Contexto histórico. Né? Os pecados de Judá descrito parece refletir o momento que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias, iniciada apenas no 12º ano do seu reinado, aproximadamente 627 a.C. Então, em 627 inicia as reformas que Josias executa ali no reino de Judá. O rei Josias se empenhou em banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor. Em 2 Crônicas 34:3 lemos: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, provavelmente, antes dessa reforma, que começa, né, no 12º ano do seu reinado, é que a profecia de Sofonias se enquadra. Por quê? Porque havia ali toda a herança, né, de Manassés, de Amon, de idolatria, né, um período que Judá, né, pecou muito. Judá, né, se voltou à idolatria, se voltou à injustiça. Então, Josias ele começa a reinar com 8 anos de idade. Depois de 8 anos do seu reinado, com 16 ele começa a buscar o Senhor. Então, provavelmente, alguns estudiosos acreditam que ele é influenciado pela profecia de Sofonias. Então, com 16 anos ele começa a buscar o Senhor, né, e mais 4 anos após ele vai iniciar suas reformas espiritual, né, religiosa ali, purificando, né, Judá de todos os seus ídolos
e vai até o reino do norte, lá nos altares de Betel. Ele vai também ali cumprir a profecia que foi dada a Jeroboão, né, que aquele altar seria o altar dos bezerros de ouro, né, seria queimado sobre aquele altar os ossos dos seus sacerdotes. Acreditamos que Sofonias profetizou por volta de 630 a.C., pois a condição de pecado retratada pelo profeta indica que sua profecia se deu em um período de pré-reforma, nos primeiros anos do reinado de Josias, visto que o livro denuncia um estado de apostasia em Judá. Então, durante 50 anos, Judá viveu um período de extrema idolatria, apostasia, abandonar a Deus, no reinado de Manassés e de Amon. Porém, Josias então vai começar essas reformas, e antecedendo a reforma, localizamos cronologicamente as profecias de Sofonias. Então, muito provável que ele que foi o estopim ali para mover ali o coração de Josias, para ele ter esse desejo de purificar. E nesses dias também veremos que vai ser encontrado o livro da lei, e Josias vai constatar através da lei o quanto o povo estava pecando e quanto Deus estava irado com o povo e todos os castigos que estavam por vir por causa daqueles pecados. Sabemos que depois do reinado de Ezequias em Judá, o reino do sul sofreu durante 5 décadas com o reinado dos ímpios Manassés e Amon. Embora Manassés, no final do seu reinado, ele vai se arrepender, durante boa parte do seu reinado ele pratica a idolatria e faz pior do que todos os outros reis. E, inclusive, há muito derramamento de sangue, como já vimos. Amon, seu filho, também é um mau rei e faz tudo para desagradar o Senhor. Então ele também segue os passos ali em Manassés, na idolatria. A única diferença de Amon para Manassés, como diz a palavra do Senhor, é que ele não se arrependeu. Foram 50 anos de escuridão, pecado, idolatria, assassinatos de profeta, corrupção religiosa, judiciária, paganismo, sincretismo e apostasia em Jerusalém. Então, um quadro semelhante ao Reino do Norte. Então, não adiantava eles dizer, não, nós temos o tempo, nós somos uma cidade protegida, Deus jamais vai nos destruir. Pois eles praticavam os mesmos atos dos seus irmãos. Então, a mesma justiça que foi aplicada sobre eles viria agora sobre Judá. Sofonias também profetizou a destruição da Assíria, sendo assim, sua mensagem foi entregue antes da queda de Nínive, em 612. Então, vemos que Naum profetiza também a queda de Nínive, da Assíria, e Sofonias também profetiza. Então, Sofonias profetiza antes, provavelmente antes de 612 a.C., que é quando se dá a queda de Nínive. Ele também não fez menção Babilônia, indicando que esta nação ainda não tinha se consolidado como uma grande potência internacional. Portanto, a data de 630 se ajusta a estas conjecturas. Então ele vai dizer que Deus está preparando ali o sacrifício, que vai santificar aqueles que vão participar do sacrifício, ou seja, a Babilônia, que vai ser e quem vai ser sacrificado é Judá agora. Mas ele não cita o nome Caldeus ou Babilônia. Então por quê? Porque a nação que viria ele ainda não sabia qual era. Sabia que Deus estava preparando uma nação para castigar Judá. A Assíria não seria, porque ele profetizou que a Assíria ia cair. Então a data provável da sua profecia realmente é 630 a.C., esse ano. A estrutura do livro e a estrutura de mensagem. O livro possui um estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes principais. Começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo de modo mais detalhado a situação de Judá, Sofonias de 1, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. A segunda parte, uma particularização de nações estrangeiras que prestarão contas com Deus neste julgamento. Então vai falar na segunda parte sobre o julgamento sobre as nações que rodeavam Judá, então a Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. E por fim trata do juízo divino sobre Judá, apresentando a purificação do povo e a restauração dos remanescentes fiéis. Então, por final, vai tratar sobre esse juízo, especificamente sobre Judá,
mas também com uma perspectiva de restauração, de remanescentes, né? Que seriam fiéis, que seriam preservados no final, pois Deus apontava o juízo, mas apontava, né, a misericórdia. Sempre os profetas seguem essa estrutura, né? Deus vaticina ali todo o juízo que há de vir, né? Dá a oportunidade do arrependimento, mas o povo não se arrependendo virá o juízo, porém o Senhor ainda é misericordioso em salvar e restaurar no final um remanescente. O dia do Senhor é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias no fito de indicar o agir de Deus na história, no propósito de concretizar seus planos. Esse dia tinha um objetivo, a instalação da ordem divina no mundo. Logo antes do dia do Senhor escatológico, existem diversos dias do Senhor. Então, os deístas, né, acreditam que Deus fez o mundo e foi embora, e deixou o mundo por conta própria. Mas o Senhor, da forma como nós queremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está lá escrevendo a história. Então, de forma alguma, Deus vai deixar, né, a injustiça imperar. Como diz aqui o dia do Senhor, né, mostra, né, o agir de Deus na história e também a instalação da sua ordem divina, né? Da mesma maneira como Deus executou esse juízo durante toda a história, né, nessas nações, inclusive no seu próprio povo, né, como diz lá em Romano, né? Deus não poupou nem os ramos originais, né? Quanto mais nós os jambuzeiros, né? Então nós devemos ter temor, né, e nos preocupar com a nossa vida espiritual, né? Não é de qualquer jeito. Então, da mesma maneira como Deus, né, instala a ordem divina durante a história, né, aplicando o seu juízo, Ele vai fazer isso sobre toda a terra. O que nós vemos hoje, né, tudo nos mostra, como diz o hino, que Cristo já volta. Então, vem o dia do Senhor para essa terra. A grande tribulação nada mais é do que o juízo de Deus derramado sobre esta terra, né? Basta lermos lá sobre as trombetas, sobre todo o cálice, né? Todos os seres, a gente vê que são juízos que vão ser derramados sobre essa terra. Mas pela misericórdia do Senhor, né, os justos serão tirados antes. O Senhor vai nos livrar do dia da ira. A queda de Nínive, da Babilônia, da própria derrocada de Jerusalém são consideradas como o dia do Senhor. Então há vários dias do Senhor durante toda a história. E há um dia do Senhor reservado para toda a terra. Foi a partir dessa expressão que surgiu a compreensão de um dia do Senhor escatológico e final. Isso que nós citamos. Queremos que há momentos específicos na história em que Deus se levanta do trono para fazer valer a sua justiça. Por isso devemos viver como servos temente e vigilantes. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Então, aí a necessidade da vigilância. Pois o dia do Senhor ninguém sabe, né? O dia que se inaugura-se a partir do momento que a igreja é arrebatada. Glórias a Deus. Segundo tópico, então, o juízo vindouro. Primeiro subtópico, a ira do Senhor. Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumirá tudo sobre a face da terra. Lá em Sofonias 1, versículo 2 e 3, na nova versão transformadora, lemos: Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais. Destruirei as aves do céu, os peixes do mar. Reduzirei os perversos a monte de escombros e exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Então tudo isso vai se cumprir. Não só, né, poeticamente, que também se referia naquele momento a ajudar ao território ali, né, ao país, aquela nação, mas também sobre toda a terra. Isso aí é escatológico também, pois o dia do Senhor virá. A ira do Senhor não poupará Judá, pois Jerusalém praticara o secretismo religioso e a idolatria. Ainda na nova versão transformadora, em Sofonias 1, 4 e 5, diz: Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles, pois eles sobem aos seus terraços e curvam para as estrelas e os astros. Juro pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Então havia todo esse secretismo, essa idolatria ali em Judá, e Deus não se deixa, né, confundir. Ele declara claramente que ia destruir
Judá e Jerusalém. Então eles não tinham como se esquivar disso. Nos dias de Jeremias a gente vê que eles tinham essa segurança, essa falsa segurança, mas continuavam praticando o pecado. Então Deus ia destruir tudo conforme a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Naquela época os homens se inclinavam diante de Baal, o deus cananeu da fertilidade, influenciados pela astrologia. Os judeus também adoravam o exército do céu, expressão que aponta para os corpos celestiais. Então eram deuses importados de todas as nações, inclusive essa adoração ao exército do céu era comum na Assíria. Então ali aquele dominador que leva o reino do norte, que muitas das vezes tenta atacar ali Jerusalém, Deus os livra da mão dos assírios nos dias de Ezequias, da mão ali de Senaqueribe, os livra de maneira maravilhosa, milagrosa. Mesmo assim eles importam tudo que é mal das nações. Então que nós também vigiemos, não importemos nada do mundo para a nossa adoração, para o nosso culto. Deus é santo, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então o culto, servir a Deus não carece de nada do mundo, de nada emprestado do mundo, e sim de um coração contrito, sincero, que possa estar apresentando frutos dignos de arrependimento na presença do Senhor. Eles desprezaram o verdadeiro culto ao Senhor, introduzindo novas formas de adoração em Judá. Eles tentaram misturar o culto ao Senhor com práticas pagãs. Como estamos prestando nosso culto a Deus? O Senhor está preparando o holocausto. Os babilônios eram os convidados e Judá seria o sacrifício. Então, como estamos prestando nosso culto ao Senhor? Será que está também com coisas emprestadas, com ritmos emprestados, com até músicas emprestadas que vão entrar com a letra? Só a graça de Deus, com práticas no mundo para supostamente estar tentando atrair jovens, atrair algum público. Não é assim, Então o culto tem que ser santo, tem que ser conforme a palavra do Senhor, simples, e composto só de realmente da direção ali do Espírito Santo, pois a palavra de Deus ela é poderosa, então não precisa de muitos subterfúgios. Esse sacrifício, como diz aqui em Sofonias 1:7, cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados. Então, a profecia não vai citar caldeus ou babilônios, porque ainda era o povo que ainda estava despontando, mas o povo que Deus vai usar, cumprir essa palavra, na qual Deus estava preparando o holocausto, o povo que Deus ia usar, estava santificando, eram os babilônicos. E Judá seria o sacrifício. Em Judá havia idolatria, líderes corruptos, violência e fraude. Então lá em Sofonias de 1, capítulo 1, 4 ao 9, veremos todos esses pecados que havia em Judá. Devemos repensar nossas ações, pois prestaremos contas a Deus de tudo que fizemos. Nossa vida precisa ser santa, assim como nosso culto. Em Salmo 96:13, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Então temos que vigiar, porque tudo vamos prestar conta ao Senhor. Então prestaremos conta de nossa vida e ela precisa ser santa, nossas motivações têm que ser sinceras, toda obra que fazemos para Deus tem que ser olhando para Ele, olhando para o autor consumador da nossa fé, buscando agradá-lo, porque um dia também essa obra será julgada no tribunal de Cristo. Então até isso nós haveremos de prestar conta. Judá não teria imunidade. Os judeus que iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa, onde Deus desfrutaria para sempre, destruiria para sempre seus inimigos, jamais esperavam que também fosse julgado nesse dia. Talvez eles pensavam que o dia do Senhor seria o dia que Deus estabeleceu o milênio, que estabeleceu o reino, que nunca ia se passar. Então eles pensavam que o dia do Senhor seria castigo para os outros, não para eles. Porém, Deus estava anunciando que o castigo era para eles, porque eles não se arrependeram e eram um povo obstinado, coração duro.
Amós foi o primeiro profeta a demistificar esse pensamento. O juízo do dia do Senhor viria não contra os inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. Nesse contexto, Judá agia como inimigo do Senhor. Então Israel, o reino do norte, recebe a profecia de Amós e demonstra que o dia do Senhor também era para eles. O juízo também era para eles. E agora, Sofonias aponta essa mesma realidade para o reino de Judá, que também eles estavam agindo como inimigos, né? Então, uma vez que viraram a costa para Deus, apostataram, abandonaram a fé e começaram a praticar coisas abomináveis, então de forma nenhuma seriam poupados. Israel já tinha se destruído em 722 a.C. e agora estava chegando a hora dos juízes ser executados em Judá. Então, Sofonias 1,6, na nova versão transformadora: destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais. Então, e deixar o Senhor, deixar de temer o Senhor, isso vai direcionar o homem a toda sorte de pecado, né? A perder os valores, a perder, né, a santidade, o temor, vai gerar outros abismos, outros pecados na vida do homem, né? Na vida daquela nação. Sofonias escreve esse momento como um dia de angústia, de ânsia, de alvoroço e de desolação. Nesse dia os homens ficariam angustiados por causa dos seus pecados, e nem mesmo a riqueza os livraria. Então não tinha como se esconder, nem sendo rico, né? Pelo contrário, né? Quando a gente vê esse juízo sendo aplicado tanto em Israel como em Judá, os ricos eram os primeiros a sofrer. E se ficasse alguém de remanescente ali naquelas nações, como aconteceu, né? Eram aqueles mais miseráveis, mais pobres. Então nenhum dinheiro podia servir de defesa. Sofonias nos ensina que os recursos humanos jamais reverterão a sentença de Deus. Se não andarmos em conformidade com a palavra de Deus, o dia do Senhor trará espanto em vez de alegria, né? Por esse motivo que os crentes que se assustam quando pensam sobre a segunda vinda de Cristo, né? Quantos estão preocupados? Por quê? Porque ainda não tiveram uma vida transformada, né? Não tiveram um encontro pessoal com Cristo e deixaram, renunciar aos seus pecados. Porque quem já fez assim ama a vinda do Senhor, como Paulo diz lá em Timóteo, né? Então a coroa da justiça é guardada para todos aqueles que amam a sua vinda. E muitos hoje se preocupam com a vinda do Senhor, porque ainda não se consertaram. Mesmo frequentando a igreja, crentes infiéis não serão poupados no dia do Senhor. Não é lugar ou a adesão a um grupo social que nos salvará, mas a forma como vivemos diante de Deus. Então não é estar na igreja que nos garante salvação. Não é estar frequentando os cultos, não é ser dizimista, não é ser filho de crente. É ter um encontro pessoal com Cristo, se arrepender dos seus pecados, recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, o único Senhor e Salvador, aleluia, e segui-lo, louvado seja, fazendo a sua vontade. Glórias a Deus. Então não adianta estar na igreja como um grupo social, fazendo parte de um grupo de jovens só para fazer parte daquela galera, né? O que é necessário é você estar ali em espírito, em verdade, conhecendo o Deus que servimos, o Deus que seguimos, né? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então lá em Mateus vai dizer, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus vai nos responder que nunca os conheceu, e vai dizer para se apartar aqueles que praticam a iniquidade. Então podemos enganar todos, menos a Jesus, né? Menos aquele que nos sonda, aquele que tem olhos como chamas de fogo. Então vigiemos e aguardemos com alegria o dia do Senhor, que para quem se salva é alegria e festa. O juízo sobre as outras nações. Para os ímpios judeus não adiantava tentar se esconder do juízo buscando abrigo em outras nações. Então a profecia de Sofonias também vai mostrar ali no capítulo 2 juízo a todas aquelas nações em volta. E realmente quando a Babilônia vem, ela, né, subjuga todas aquelas nações. Então aquele juízo que viria sobre aquelas nações também demonstra que
eles não tinham para onde correr, né? Todas as nações em volta ali, né, naquele perímetro, Deus ia julgar, então eles não tinham como se esconder. A única atitude que os esconderia do dia do Senhor era o arrependimento. Assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam a ira do Senhor. No capítulo 2, as cidades e locais especificados representavam todas as nações que cercavam territorialmente Israel. Filístia, Moabe, Amon, né? Filístia no oeste, Moabe e Amon no leste, Etiópia no sul e a Síria no norte. A citação desses povos aponta que a amplitude do juízo divino que não ficaria circunscrito apenas em Judá. O dia do Senhor abarcaria todos os povos pagãos que foram hostis ao Senhor. Sofonias apresenta um Deus ativo que não apenas observa, mas faz a própria história acontecer. Então não é o Deus do deísta, né? Deus foi embora, viajou. É o Deus que está contemplando tudo e está no controle de todas as coisas. No tempo certo, ele intervém. O profeta nos ensina que aqueles que não querem entregar-se nas mãos da misericórdia de Deus não serão livrados do derramar de sua justiça. Todos vocês humildes, buscam o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. Terceiro tópico, o dia do juízo está chegando. Uma cidade opressora. Então, os juízos expedidos não pouparam a cidade santa, identificado como uma cidade opressora. Como nós somos identificados por Deus? É fácil transmitir uma boa impressão para as pessoas, isto é, reputação. Deus não se ilude com a nossa reputação, porque enxerga o nosso caráter. Né? Então a reputação é aquilo que os outros estão vendo. Né? Então a reputação é o que somos diante das pessoas. Então podemos até passar uma boa reputação, dizer, não, aquele ali é uma pessoa justa, é uma pessoa boa, é um crente, é um santo. Mas não é isso que importa. Né? Agora, caráter é o que somos quando ninguém está vendo, é isso que Deus está vendo. Né? Caráter é aquilo que você faz sem que ninguém veja. Né? Ou a falta dele, né, vai ser demonstrado quando está lá no secreto fazendo coisa errada. Não nos esqueçamos, os olhos do Senhor contemplam todos os nossos caminhos e ações. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Em Jerusalém havia rebeldia, desobediência, resistência, correção, corrupção, falta de temor e impiedade. Nós vemos no dia de Jeremias, né? Jeremias que precede esse momento da invasão babilônica, né? E vemos ali que o povo não queria ouvir a voz, maltratava Jeremias, jogava ele lá numa cisterna, né? O rei, algumas vezes, né? Zedequias apresentava ali umas nuances ali de temor, ia tentar falar com Jeremias, mas ele não queria abandonar, né, os seus príncipes, não queria abandonar a opinião do povo e acabou, né, sendo castigado de forma terrível, pois viu seus filhos sendo mortos, né, Nabucodonosor fura-lhe os olhos, o leva cativo. Então o povo era impertinente mesmo. Os príncipes, os habitantes de Jerusalém não ouviam a voz do Senhor. Os príncipes foram comparados a animais selvagens, juízes, a lobos devoradores que destruíam qualquer vestígio de justiça. Os profetas agiam com leviandade, os homens que deveriam possuir visão espiritual estavam cegos. Né? Então, os profetas, a gente vê também no dia de Jeremias, que Jeremias profetizando, pegando um jugo ali de madeira, demonstrando como seria, né, o cativeiro, que era para eles se deixar, né, se renderem à Babilônia, porque Deus ia dar livramento ali no cativeiro. Aí vem aquele profeta e quebra aquele jugo de madeira, né? Machuca Jeremias. E Jeremias diz, agora vai ser um jugo de ferro, né? Já que vocês não querem ouvir a voz do Senhor. Os sacerdotes profanaram o santuário de Jerusalém, violando as leis estabelecidas, né? Cheio de idolatria, cheio de impureza. O culto ali, Deus já não se agradava, não suportava mais. Sendo Deus justo, não poderia deixar a iniquidade ficar impune. Portanto, o juízo de Deus estava decretado. Sofonias 3:5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Né? Eles não tinham mais vergonha, né? Não tinha mais pudor nenhum em relação a Deus. Né? Praticavam as coisas abomináveis, pensando que Deus não ia fazer mal a eles. Jerusalém seria exterminada e as praças ficariam desertas. Não nos enganemos, Deus sabe quem realmente somos e conhece as nossas obras.
Apocalipse 2,19, eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Oportunidade de arrependimento. Apesar de todas as investidas de Deus, para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com desejo de pecar. Para eles, o pecado não era um acidente, mas um ato idealizado, maquinado e pintado com cores atraentes. Sofonias 3,7 vai dizer: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Então, eles não tinham mais nenhum desejo de deixar de pecar. O pecado para eles era algo que era maquinado, né? Aqueles que tinham os pés ligeiros para derramar sangue, como diz a palavra do Senhor. O Senhor congregaria os povos da terra, Babilônia, e toda a ira do Senhor seria despejada sobre Jerusalém. Deus não se congratula com o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus dá oportunidade, dá livramento. Quantas vezes o Senhor nos deu livramento, nos perdoou, nos amou, né? Ainda no erro. Mas chega um tempo que a medida da injustiça se completa. E Deus não é injusto juiz, Ele é um justo juiz e tem que aplicar a justiça. Aquele que deseja viver no pecado atrai juízo sobre si. Em Jeremias 5,25 lemos: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. A gente sabe que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então o pecado nos afasta do bem. Que Deus tenha misericórdia de nós, que estejamos na presença do Senhor todos os dias de nossa vida. O Senhor nos dá a oportunidade para arrependimento. A porta da graça está aberta. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55,6. Então, para nós, para o mundo hoje, ainda a porta está aberta. Mas se diz enquanto, quer dizer que vai chegar um tempo em que não haverá essa graça. Então, o dia do Senhor também está chegando. Hoje nós somos os profetas a anunciar essa verdade. Hoje temos a oportunidade de abraçar tão grande salvação. Ou desprezas tua riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2,4. Então, essa bondade não é para nós deixar ou desprezá-la, não é para nós tratá-la com leviandade, mas é para entendermos que é o momento que Deus nos dá para nos arrependermos. Enquanto o dia do Senhor para Jerusalém representou uma oportunidade de purificação e restauração por meio do juízo temporário, o dia do Senhor final escatológico representará a consumação de todas as coisas. E inaugura-se, mais uma vez citando, o dia do Senhor escatológico vai se inaugurar com o arrebatamento da igreja. Aí vem o juízo. Então, a tribulação, marca da besta, anticristo, aí não é para nós, não é para a igreja. A igreja é para ser arrebatada. Isso é juízo de Deus sobre essa terra. É o dia do Senhor que começa toda a restauração e vai culminar também com tudo sendo renovado, tudo sendo restaurado à justiça de Deus. Promessas de bênção futuro, nosso subtópico 3. Depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerrou sua mensagem destacando seu lado festivo. A destruição, apesar de ser gigantesca, não será total, pois não destruirá o selo das promessas para Israel. Sofonias destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes de Israel em meio à destruição das nações. Então, embora eles sejam um povo escolhido, embora eles sejam os eleitos de Jeová em primeira instância, mas Deus aplica a justiça. Se anda, se não se arrepende, se anda fora dos caminhos do Senhor, recebe o juízo. Porém, aqueles que são fiéis, como diz lá em Abacuque, o justo viverá pela fé, pela sua fé. Esses fiéis, Deus vai preservar os remanescentes. Sofonias destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes de Israel em meio à destruição das nações. Os justos receberiam lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar o Senhor. A soberba seria extirpada do meio do povo. Então são promessas escatológicas que vão se cumprir quando a igreja estiver arrebatada
e Deus começar agora a trabalhar com Israel. Sofonias foi categórico em afirmar que haveria em Israel um grupo restaurado, identificado como os remanescentes de Israel. A presença de Deus seria perceptível no meio do seu povo. Lembra lá em Apocalipse que Deus tem lá os 144 mil, que os testemunhos de Jeová acreditam que são eles, mas ali são judeus, que Deus vai salvar. Claro que o número não é para ser literal, pode ser simbólico, no sentido que é um grupo, de cada tribo Deus vai ainda ter os seus remanescentes. Sofonias 3,13 diz: os remanescentes de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. No final da história, haverá os remanescentes fiéis, que estarão para todo sempre diante de Deus. Zelemos e vigiemos para que possamos estar dentre os tais. Então a igreja e os remanescentes de Israel formarão o povo de Deus. Concluindo, o julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final. Embora tenha sido severo, foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente. O propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado. Temos também nessa profecia, no ponto de vista imediato, a partir do momento que vem o cativeiro, vem a dominação ali da Babilônia, a destruição de Jerusalém, Deus nos destrói completamente. E diferentemente do cativeiro do Reino do Norte, que eles ficaram dispersos até hoje, mas a profecia deles voltaram, como estão voltando, estão sendo descobertos descendentes de tribos que estavam perdidas. Porém, o Reino do Sul não, eles foram para o cativeiro, e Deus ainda havia determinado o tempo que eles passariam por lá, 70 anos. E após 70 anos começaram a voltar, e Deus vai trabalhando durante toda a história em Israel. Israel não era para existir mais, e hoje é uma nação, é uma potência temida ali pelos seus vizinhos. Em 48 Deus cumpre ali a implantação do Estado de Israel, e todas as profecias vão se cumprindo, aquela dos vales dos ossos secos, os ossos estão se juntando e Deus vai completar a obra ali, colocando neles o Espírito, que será então durante os dias da tribulação que eles vão se arrepender, olhar para aquele que eles transpassaram e reconhecer que Ele é o Messias, que eles rejeitaram, e eles vão reconhecer que Ele é o Messias e Deus vai salvar Israel. Para o mundo atual haverá um juízo vindouro muito mais severo, visto que representará o julgamento final, marcando o fim das oportunidades. A reflexão escatológica não pode ser ignorada pela Igreja. É urgente e requer de nós vigilância constante. E a oportunidade que a graça dá hoje a todos os homens é aceitar Jesus, para no dia do Senhor eles serem contados, antes que inicie o dia do Senhor, eles serem contados como aqueles tais, como um dos tais que estarão lá naquela grande multidão. Aleluia, sendo recebido por Senhor nas nuvens. Amém? Que Deus nos ajude, que nós possamos continuar vigilantes e aguardando com alegria o dia do Senhor. Para os que se salvam é festa, como diz o hino, para quem subiu é festa, para quem ficar é lágrima. Próxima lição, lição 10, Ageu, atenção para a casa de Deus. Então, vamos agradecer ao Senhor, já estamos quase chegando no final do trimestre. Vamos compartilhar esse vídeo, o material está na descrição do vídeo, os slides em PDF, PowerPoint. Compartilhe para que chegue o material na mão de outros professores e outros alunos. Amém? Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra que, Pai, aleluia, nos adverte a ficarmos vigilantes, aguardando o momento maravilhoso da tua vinda, no qual o Senhor aplicará todo juízo sobre essa terra. Deus Santo, nos livra da ira, Pai, nos ajuda, fortalece cada jovem, Pai, que cada um tenha um encontro pessoal com Cristo, Pai, tenha uma vida renovada, transformada, para a glória do seu santo nome. Deus Santo, Deus poderoso, continua abençoando
a escola dominical. Nos dê, Pai, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.